Estamos diante de um quadro de calamidade pública mundial, provocada pela pandemia do coronavírus. São muitas as preocupações e consequências para as pessoas, para as famílias, para as empresas, para a sociedade de um modo geral, para os governos também, né? Estamos naquele momento, como se diz aí no popular, no olho do furacão. O vírus se espalhando cada vez mais nos continentes, né, em vários países, né, e apenas a China, por onde tudo começou, já conseguiu controlar a situação, né? Mas existem países que estão sendo ainda com um número ainda pequeno, né? Por exemplo, o caso da Alemanha, que segundo os meios de comunicação, os índices, ele está ali na Europa, mas com vários países com problemas bem mais graves em relação a esse assunto, mas eles ainda têm ali um número pequeno em relação a esses países, porque tem mais hospitais, tem mais UTIs, tem mais ambulatórios, tem mais respiradores, né? Mais pessoal capacitado, mais médicos, mais enfermeiros, etc. Então, certamente isso foi fruto de algum planejamento de política pública que foi feito por lá, né, já prevendo certamente esses tipos de pandemia. Mas a ideia desse vídeo não é a gente discutir o problema do coronavírus e suas consequências. A ideia é mostrar, né, trazer à discussão a questão da gestão de riscos, né? Porque uma pandemia é um risco, né? Então sempre vai haver um risco de acontecer uma epidemia, uma endemia ou uma pandemia, né? Então a questão é trazer esse assunto para a questão empresarial, que é o motivo das minhas palestras, das minhas conversas, das minhas dicas, né? Trazer para o plano empresarial e perguntar o seguinte: quais são os outros riscos, quais são os riscos que impactam o seu negócio? Certamente, algumas dezenas de riscos podem impactar os negócios de um modo geral, mas é muito importante que cada empresa faça essa análise, traga para o seu modelo de gestão esse processo crítico que é a gestão de riscos, não é? Para que você possa entender um pouco mais essa questão e possa avançar um pouco mais nessa conversa aqui, é bom a gente fazer aqui um alinhamento sobre o que é risco, né? Então, segundo a norma ISO 9000, versão 2015, ela diz que risco é o efeito da incerteza, e para por aí. Para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão, precisaríamos detalhar aqui um pouco mais outros conceitos da ISO, para ficar mais claro o que é isso. Mas já aquele livrão lá da gestão de projetos, que é o PMBOK, né, eu acho que também não vou entrar em muito detalhe, mas apenas dizer que esse é um livro que trata sobre as melhores práticas de gestão de projetos. Ele diz lá que risco é um evento ou condição incerta, e aí quando fala incerta significa que pode acontecer ou não, né? Risco ou condição incerta que, uma vez ocorrendo, impacta de forma positiva ou negativa pelo menos um objetivo do projeto, tá? Essa é a definição lá do PMBOK. Falando de uma linguagem assim acho que mais, vamos dizer assim, mais simples, a gente também poderia dizer que o risco é um evento, né, fora do padrão, fora do normal, que uma vez ocorrendo, ele vai impactar o seu negócio, né? Bom, pode impactar as pessoas e tal, mas vamos focar na questão das empresas. Então, se ocorrer, vai impactar a sua empresa, né? Muito bem. E aí, um detalhe que tanto a ISO como o PMBOK traz é que o risco pode ser positivo ou negativo, porque normalmente a gente o nosso modelo mental é de que risco é sempre uma coisa negativa, mas o risco pode ser uma coisa positiva também. Como exemplo, imagine que sua empresa presta um determinado serviço ou entrega um produto no mercado, mas de repente você está num segmento em que surge uma demanda, alguém lhe pede lá para entregar uma quantidade desse bem ou desse serviço que você não tem condições de atender ali no curto prazo, né? Então, se é um segmento que tem essa volatilidade da demanda, você teria que se preparar para isso, você teria que colocar no seu risco, na sua análise de risco, esse risco positivo, que isso é uma oportunidade, não é uma coisa ruim, vender mais, né? Conseguir atender com uma quantidade maior ao mercado.
Isso não é ruim, isso é bom, então é um risco positivo. E existem outros exemplos, por exemplo, quem trabalha com importação e exportação, dependendo se o dólar subir ou diminuir, isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende se você é importador ou se você é exportador. Muito bem, então, avançando um pouco mais na questão, nessas definições, é bom deixar bem claro também que o risco pode ser um risco interno ou risco externo. O risco interno é aquele que acontece dentro da sua empresa, aquele que pode acontecer dentro da sua empresa, na verdade, né? E você tem, em tese, você tem mais controle sobre isso. O externo é o que vem de fora para dentro da sua empresa, você não tem controle. Por exemplo, uma mudança de alguma legislação, algum regulamento governamental que vai impactar no seu negócio, né? Ou, por exemplo, um hacker que entra no seu sistema, captura, sequestra os seus dados, toma conta lá dos sistemas e aí você fica refém dessa situação, né? Quantos prejuízos poderão ser causados, né, nesse momento para você e para os seus clientes? Esse é um exemplo de evento externo que pode impactar o seu negócio. Um outro aspecto que eu quero destacar com relação à questão dos riscos empresariais é que os riscos não são apenas aqueles relacionados ao core business, né, o negócio principal da empresa, como por exemplo o escritório de advocacia, risco de perder uma causa por conta de falhas operacionais do escritório, né? Mas preciso pensar de uma forma sistêmica, a empresa é um sistema, né? Então tem que pensar de forma sistêmica, ela tem componentes internos que têm que ser analisados do ponto de vista do risco e também os componentes externos que podem afetá-la, né? Então, você tem risco, por exemplo, riscos regulatórios, especialmente remessa de informações mensais e periódicas para determinados órgãos do governo, especialmente aí com a questão do E-Social, né? Tem multas pesadas em cima disso aí. Risco, de repente um gestor que está fazendo alguma besteira lá dentro, gerando um passivo trabalhista, né? Como controlar isso? Tem riscos cibernéticos, como eu já falei, no caso do hacker, que pode entrar no sistema de informação e sequestrar os dados da empresa. Tem riscos tecnológicos, questões de acessos a determinadas bases de informações, de dados de informações. A questão do backup, que é um negócio simples, mas ainda tem gente hoje em dia fazendo backup e colocando esse backup dentro da própria sala, lá onde fica o servidor, né? Quando a gente tem aí vários provedores de repositórios de dados aí na nuvem, que você pode usar. Enfim, o risco de paralisação, caso agora, nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, em que o governo foi obrigado a fechar a maior parte das empresas por um período, como se conduzir durante esse período, não é? O risco de você, por exemplo, adoecer enquanto gestor, enquanto empreendedor, como tratar isso, não é? O risco pode paralisar a operação ou parte da operação da empresa, não é isso? Tempestades, fenômenos climáticos que podem afetar a cidade e dificultar a chegada das pessoas às empresas, né? Como é que vai tratar isso? Enfim, tem diversos riscos, mas o importante é que tenha consciência disso e se faça uma análise sistêmica do risco para que haja efetividade nesse processo. Muito bem, então imaginem como é importante tratar essa questão de riscos, né? Fazer a gestão de risco do seu negócio, né? Isso eu já fiz alguns vídeos em que eu falo da questão da completeza do modelo de gestão. Não ter na empresa um processo de gestão de risco é que você deixa uma brecha, uma falha no seu modelo de gestão, uma anomalia que é altamente crítica. Você está exposto a acontecer algum desses riscos e você ficar ali a ver navios. Você vai tentar resolver as coisas depois que ela ocorre, você nem se planejou para isso. Se você faz uma gestão de risco, você vai ser obrigado a identificar os riscos, pelo menos, né? Começa por aí, identificar os riscos, analisar os riscos, as probabilidades de ocorrer e os impactos, e vai ter que definir ações preventivas para evitar que o risco ocorra, aqueles que você tenha controle, e ações corretivas para mitigar as consequências desses riscos se eles ocorrerem, né? Então, isso é muito importante, é preciso que os empreendedores e gestores façam isso rapidamente. A partir desse problema que aconteceu, que está tendo uma magnitude aí que ninguém esperava, é preciso realmente se pensar rapidamente nessa análise de gestão de riscos. E não só isso, né? Uma dica é revisar os seus planejamentos estratégicos para que você possa ver o impacto de todas as consequências que estão acontecendo, o que vai acontecer ainda
em cima do seu negócio e da sua empresa, tá? Eu espero que tenha ficado claro que a dica tenha sido importante para vocês, ok? Contratem alguém com experiência para fazer rapidamente esse trabalho nas suas empresas, para que vocês não sejam pegos aí de surpresa com relação a algumas questões, até básicas, que vocês não estão acompanhando aí no dia a dia. Bom, espero ter contribuído. Vamos até o próximo vídeo. Ottoni Cunha, Gestão na Prática.